Olá, pessoal, Helios aqui da Bucólica Petrópolis do Mundo, canal Conteúdo Seguro. Uma live rápida, prática e direta para a gente falar sobre os 9,63% de aumento que 8 milhões de pessoas vão ter em seus planos de saúde. Vamos conversar um pouquinho sobre os principais motivos que a gente teve, que nessa segunda-feira, 12 de 6 de 2023, a ANS anunciou como índice máximo de 9,63 para os reajustes e o teto se aplica a planos regulamentados adaptados à Lei 9656 de 98. E tem vigência de maio, agora desse ano 23 até maio 24. E já foi publicado e a Fena Saúde já se manifestou, várias consultorias já se manifestaram sobre, e todo mundo está em pânico, porque você começa a pegar o que as pessoas estão falando, pessoas de autoconhecimento técnico começam a dizer que a gente está com uma crise sistêmica. Então, a gente começa a ter que pensar em alguns pontos que são extremamente importantes dentro desse mercado. Então, vamos lá. Grandes desafios que a gente tem que impactam diretamente na construção dessas contas, a dinâmica e sustentabilidade desses produtos. Lembra, são empresas privadas, elas têm que ter lucro. Certo? E outra coisa que já foi discutido várias vezes, saúde é uma obrigação do Estado, mas ela não tem caráter exclusivo. Então a gente ainda tem mais essa, quer dizer, você está pagando o Estado, aí você compra um plano de saúde, você pode desafogar o Estado por um lado, mas você está pagando qualquer outro tipo de procedimento. Lembrando que você comprou um produto que tem um rol de procedimentos, um rol quantitativo de limites de risco que você está transferindo para você ser atendido. Isso quer dizer, você comprou um plano que não tem limite de consulta, de exame, de internação, mas tem uma série de procedimentos que estão ali que limitam o teu plano. Porém, a gente tem visto grandes distorções. E uma das principais maneiras que a gente tem de entender isso é conversando e discutindo com os fomentadores da informação e da cultura sobre isso. Sobre cultura securitária, sobre as grandes operadoras, sobre as cooperativas médicas, sobre as empresas filantrópicas, como elas vão sobreviver com esses aumentos, com esses números, já que a inflação médica ela descola de uma maneira objetiva em relação desses valores. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Inflação da saúde, insegurança e instabilidade regulatória, que são as mudanças, a gente teve 2.000 desde 98, mais ou menos. Aumento da judicialização, quando você não consegue ter uma cobertura qualquer, você entra processando e o juiz, pela questão de urgência e emergência, dá para ser feito, cumpra-se, você não pode ir contra isso, cumpra-se, e você tem essa conta que normalmente estava fora do teu cálculo, da tua origem, do teu estudo para se lançar um plano, e o aumento expressivo de fraudes contra planos de saúde. E, inclusive, tem uns números que são muito malucos. Como a gente começa a ter uma saturação em cima dos médicos, dos laboratórios, dos hospitais, por resultado, por valores cada vez menores, e com isso você começa a ter comprimido. Comprimido os atendimentos, você tem um número elevado de exames para as pessoas serem mais rápidas nas suas análises, porque os custos estão sendo negociados, estão cada vez menores. Você começa a ter um alto nível de pacotização, porque você não sabe que simplesmente pode vir fora daquela regra que a pessoa contratou. E lembra que você hoje dá um ok, te manda um documento, você dá a sua declaração pessoal de saúde, você tem um documento de 10, 15, às vezes 20 páginas. Então vamos lá. Se a gente for pensar em inflação de saúde, que é uma representação da evolução dos custos, um dos principais impulsionadores de reajuste de planos de saúde. Os custos com tecnologia médica, medicamento, material hospitalar, entre outros, têm aumentado ao longo dos anos, e isso pressiona a formação de custo. As operadoras repassam esse custo para o usuário. Não é que você pode ir a 10 médicos sem limite, você vai aos 10. Certo? E a inflação contribui para reajustes anuais dos valores dos planos, que é acima, normalmente, da economia geral da economia do país. E a gente tem esse grande ponto de discussão de insegurança e instabilidade regulatória que desafia o mercado de saúde. O setor tem sido impactado por umas mudanças legislativas muito, muito grandes. E a gente tem uma lei que é 14454/2022, que modificou o caráter taxativo do rol de procedimentos. Ele virou exemplificativo.
E seguros no Brasil, ele é taxativo, tá? Você pegar o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, ele é taxativo. Você tem que ter um limite claro para aquilo que você vai atender. E na saúde a gente começa a ter algumas distorções grandes. Isso gera uma série de dificuldades de definir os planos, fazer a precificação correta dos produtos e você tem que ter uma margem, você tem que deixar uma margem de segurança para essas interpretações absolutamente divergentes que você possa vir a ter. Outro desafio é esse nível de judicialização, de às vezes até 20% do gasto de um plano de saúde. É a busca do direito individual, gente. Você está correndo atrás daquilo para a sua proteção, para a sua qualidade de vida, para a sua qualidade de saúde. Contra os planos de saúde, as operadoras, que a judicialização ela cria também uma sobrecarga financeira no sistema com custos adicionais, que não eram previstos quando você assinou aquele contrato. Lembra de 15 páginas na Declaração Pessoal de Saúde, que você mandou por e-mail, que é caro pra cacete, que ninguém gostaria de ter, mas todo mundo tem por medo e pela estrutura social que a gente vive? É isso aí. Isso afeta as obrigações financeiras das operadoras. Você leva uns chutes de aumento de pagamento de despesas que você não tinha calculado para como fazer. E para a gente ficar bem motivado, é a ocorrência de fraudes. Infelizmente ainda tem um índice de fraude muito alto. Há uns anos atrás tinha gente que alugava carteirinha, ou só colocava, tinha 2 filhos, só colocava um, porque não tinha documentação comprobatória. Agora, por exemplo, você tem uma certidão de nascimento, que tem inclusive o CPF da criança. Então, isso ajuda a diminuir, mas você obriga a ter um nível de tecnologia, de biometria, de sistemas, de aplicativos para poder controlar a fraude. Isso gera custo. Você não está... Olha só, você contratou uma empresa privada, com regras claras, e a gente começa a ter distorções. Estou certo? Estou errado? Comenta aqui, manda para mim e vamos conversar sobre o assunto. Sem difundir discussão e sem difundir cultura, a gente não vai a lugar nenhum. E a gente começa a ter procedimentos superfaturados, procedimentos desnecessários. E quem arca a fraude? Você. Por isso que você precisa de um corretor de saúde que entenda. Por isso que a gente faz esses vídeos, principalmente que eu gostaria de ser seu corretor de seguros. Em suma, o mercado de saúde enfrenta desafios absolutamente significativos. O cliente não está satisfeito, o prestador de serviço não está satisfeito, a operadora não está satisfeita. Como é que a gente fica, gente? Se a gente tem inflação, segurança e estabilidade regulatória, judicialização, fraude, como é que o setor vai ter buscar um determinado equilíbrio entre os interesses do beneficiário, das operadoras, do sistema, e como é que a gente vai garantir um acesso adequado a esses serviços de saúde? Como? Sem a gente discutir, só vou dizer o seguinte, 9,63 é uma paulada no bolso de muita gente. Essas pessoas, esses 8 milhões de pessoas, se a gente tiver aí um índice de pessoas que não vai poder mais pagar e vai migrar para a saúde pública não tem, na maioria das suas localidades, como dar esse suporte a essas pessoas como deveriam ser. Então, uma live rápida sobre essa discussão desse aumento de 9,63. Compartilhe, dá like, que a gente vai fazer crescer esse vídeo. Helios da Bucólica Petrópolis para o Mundo, o seu corretor de seguros. Obrigado, gente.